Estudo sobre Filipenses. Filipenses é a carta mais pessoal e calorosa de Paulo. Após as dificuldades iniciais na cidade, está em Atos 16, surgiu um forte laço entre ele e os convertidos de Filipos. Paulo escreveu para agradecer a oferta que acabara de receber deles na prisão e para informar a igreja de sua situação. Circunstâncias da redação do livro. Autor. O apóstolo Paulo foi quem escreveu esta breve carta, fato que não é questionado seriamente por nenhum estudioso. Contexto histórico. Segundo a tradição, a carta aos Filipenses foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, 60 a 62 depois de Cristo. Poucos questionam essa conclusão. Paulo plantou a igreja de Filipos em sua segunda viagem missionária, atendendo à visão do homem macedônio. Está em Atos 16, do 9 ao 10. A igreja de Filipos foi a primeira igreja da Europa. O texto desta carta de Paulo mostra várias características da igreja de Filipos. Primeiro, ela era composta principalmente de gentios. Poucos judeus viviam em Filipos e aparentemente a igreja também tinha poucos judeus, segundo as mulheres tinham um papel importante ali. Você pode encontrar em Atos 16, 11 a 15 e Filipenses 4, do 1 a 2. Terceiro, a igreja de Filipos era generosa. Quarto, eles permaneceram profundamente leais a Paulo. Filipos, cidade que antes se chamava Crenides, tinha importância militar. Era a capital de Alexandre, o Grande, que lhe deu o nome de seu pai, Filipe II, da Macedônia, e se tornou a capital do Império Grego em 332 a.C. Os romanos conquistaram a Grécia e na guerra civil que se seguiu à morte de Júlio César, 44 a.C. Marco Antônio e Otávio Augusto repovoaram Filipos, permitindo que os exércitos derrotados, Brutus e Cássius, se estabelecessem ali a 1.285 quilômetros de Roma. Eles declararam Filipos colônia romana. A cidade prosperou com orgulho de sua história e inserida na vida política e social romana. Em suas cartas aos Filipenses, Paulo fez alusão à estrutura política e militar como metáfora para a igreja. Paulo queria agradecer à igreja por seu apoio financeiro. Capítulo 4, versículo 10 ao 20. Ele também falou sobre desunião e a ameaça das heresias, motivada por conflitos pessoais e discórdias sobre teologia. A desunião estava ameaçando a igreja. A heresia vinha de mestres judeus radicais. Paulo tratou de ambos os temas de maneira pessoal e cordial. A igreja de Filipos tinha enviado Epafrodito para ajudar Paulo em Roma. Enquanto estava lá, Epafrodito ficou doente. A igreja ficou sabendo que ele estava enfermo e Paulo quis tranquilizá-los. É possível que alguns o tenham acusado de fracassar em sua missão, mas Paulo elogiou Epafrodito e o mandou de volta para casa, talvez levando consigo esta carta. Mensagem e propósito. Um dos objetivos desta carta era explicar a situação de Paulo em Roma. Mesmo preocupado com a comunidade cristã dividida ali, sua perspectiva foi fortalecida ao saber que Cristo estava sendo exaltado. A teologia de vida de Paulo era a base do seu otimismo. Vivendo ou morrendo, continuando a servir outros ou indo estar na presença de Cristo, sendo querido ou não, Paulo queria que Cristo fosse glorificado. Dessa explicação podemos tirar várias mensagens. Unidade. Paulo exortou a igreja à unidade. Dois fatores o influenciaram. A igreja de Roma estava dividida e ele vivia lembrando dia após dia os efeitos da desunião. Além disso, a desunião também estava ameaçando a igreja de Filipos, pois duas mulheres importantes estavam brigadas entre si.
A raiz do problema de Roma e Filipos era o egoísmo. Paulo lembrou os cristãos da humildade de Jesus. Se eles deixassem que a perspectiva de Cristo dirigisse suas vidas, a harmonia seria restaurada. O hino a Cristo é dominante nesta carta. Você pode observar no capítulo 2, dos 5 ao 11. A unidade cristã surge quando cada indivíduo desenvolve a mente de Cristo. Em situações mais difíceis, a igreja tinha resolvido problemas de maneira coletiva através do envolvimento de sua liderança. Harmonia, alegria e paz são as marcas da igreja quando ela funciona como deveria. Libertação do legalismo. Paulo alertou a igreja para ter cuidado com os judeus legalistas. Estes mestres legalistas ameaçavam destruir a vitalidade da congregação, fazendo-a procurar-se com questões religiosas exteriores. Paulo combateu os legalistas com a poderosa doutrina da justificação pela fé. Ele quis exemplificar essa teologia com a sua própria experiência pessoal. Paulo tinha vivido a mensagem destes legalistas e achou falha. Salvação. A salvação vem por meio de Cristo, que foi obediente até a morte. Você pode observar capítulo 2, versículos 6 ao 8. Uma multidão de pregadores ansiosos por levar adiante o Evangelho proclamou esta salvação. Várias circunstâncias da vida, tanto boas como más, também mostravam sua verdade, a fim de que a vida dos cristãos fosse um testemunho poderoso. E por último, a salvação iria transformar os cristãos e as igrejas em modelos de vida espiritual. Mordomia. Paulo agradeceu aos filipenses por seu apoio financeiro. A igreja tinha enviado dinheiro a um servo de confiança, Epafrodito, para cuidar de Paulo. A generosidade deles encorajou Paulo em um momento de necessidade e ele aproveitou a oportunidade para falar da recompensa de dar, bem como para ensinar o viver cristão. A igreja de Filipos tinha alcançado maturidade em relação aos bens materiais. Eles sabiam dar mesmo em meio à pobreza, sabiam a importância de sustentar o evangelho e seus pregadores e que Deus era capaz de suprir suas necessidades também. Paulo também expressou sua posição em relação às coisas materiais. Ele era capaz de manter o equilíbrio espiritual em meio a circunstâncias financeiras variáveis. Cristo era a sua vida e a provisão de Cristo era tudo que ele precisava. Em tudo, a alegria de Paulo era que Cristo estava sendo glorificado nele. Imitação. A carta é abundante em exemplos cristãos a serem imitados. É óbvio que a igreja devia imitar Jesus, mas outros cristãos verdadeiros também mereciam sua apreciação. Paulo, Timóteo e Epafrodito são exemplos do altruísmo que Deus deseja em seu povo. Contribuição à Bíblia. A carta de Paulo aos Filipenses nos ensina muito sobre o verdadeiro cristianismo, apesar da maior parte de seus temas também aparecer em outras passagens das Escrituras. É em Filipenses que vemos como estes temas e mensagens impactam a nossa vida. Dentro do Novo Testamento, Filipenses contribui para entendermos nosso compromisso com Cristo, o que significa ser parecido com Ele. Estrutura. Filipenses pode ser dividido em 4 partes principais. Paulo tinha assuntos importantes a tratar e também escreveu para alertá-los sobre os falsos mestres que ameaçavam a igreja. Muitas das cartas de Paulo podem ser divididas em partes teóricas e parte prática, mas Filipenses não segue este padrão. Paulo tece sua instrução teológica do início ao fim da composição desta carta, extremamente pessoal.